Olá, o meu nome é Paulo Cogos e eu estou fazendo um segundo vídeo a respeito do tema abolição da maioridade penal. O meu primeiro vídeo era um vídeo rápido e muitas pessoas me acusaram de ter sido superficial. Pois bem, faço, portanto, um segundo vídeo, dessa vez mais aprofundado, para rebater quaisquer críticas. Primeira coisa, ética e justiça. A função da justiça é punir. Um criminoso causa dano a uma vítima inocente, logo ele não deve ser premiado por isso. Ele deve ser punido. E eu não me refiro aqui a olho por olho, dente por dente, lei de talião, porque isso não é punição, isso é pura devolução. A punição começa no segundo olho, no segundo dente. A vítima inocente tem o direito natural de ter os danos reparados ou até de se vingar do criminoso. A pouca idade, como eu disse no outro vídeo, pode até servir de atenuante para certos crimes mais leves, mas crimes pesados devem ser punidos pelo dano, pela maldade inerente a eles, independentemente da idade do criminoso. E quando eu me refiro a pouca idade como atenuante dos crimes leves, eu me refiro a muito pouca idade e atenuante do crime, não isenção da punição. Alguns podem argumentar de que o criminoso não sabe o que está fazendo, que ele não age racionalmente. Isso é conversa mole da esquerda, que é uma especialista em conversas moles. Tomemos um dos economistas que mais estudaram a economia do crime, o americano Gary Becker. Eu discordo de muitos aspectos técnicos do seu estudo, mas o grande fato de grande importância é que o criminoso é um agente racional. Gary Becker demonstrou isso. O criminoso pesa custos e benefícios. E nos custos estão embutidos tanto o risco de ser pego quanto a gravidade da pena. O criminoso sabe muito bem o que está fazendo. E o criminoso comete o crime por maldade, por falta de ética, por perversão moral. E quando surge a noção de moralidade? Surge na tenra infância. Me refiro mais exatamente à fase de bebê. Isso é o que demonstra o estudo de uma psicóloga chamada Karen Wynn. Ela percebeu que os bebês possuem uma certa noção de moralidade inata. Ela fez um estudo com bichinhos, colocando os bichinhos em várias situações, alguns apresentando comportamentos imorais e outros apresentando comportamentos morais, e as crianças tendiam a ter empatia com os bichos que apresentavam comportamento moral. Mas isso, eles eram bebês. E aí vem a esquerda falar que um cara que estupra com 16 anos não sabe o que está fazendo. Vocês acreditam nessa conversa mole da esquerda? A própria Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18. Está escrito na Bíblia, não há referência à idade. E não adianta falar, o Estado é laico. Eu estou dizendo o que especialistas em psicologia, estudiosos da economia do crime, e a Bíblia, uma fonte de sapiência, estão nos mostrando. Quando um criminoso, seja lá qual for a idade dele, comete um crime, há uma demonstração praxeológica do fim da infância, a partir da intencionalidade do crime. Vamos supor que um bebê esbarre em alguma coisa e caia de forma a causar dano. O bebê fez aquilo de maneira não intencional, porque ele é um bebê, ele não sabe nem o que está acontecendo. Mas quando uma pessoa comete um crime tendo em vista alcançar um determinado fim, ele está incorrendo numa ação praxeológica criminosa. Isso demonstra a maldade inerente a esse ato. Isso demonstra que, por definição, ele não é mais uma criança que não sabe o que está fazendo. Dessa forma, o próprio fato de ter cometido um crime com a intenção criminosa já refuta qualquer argumento de que ele não sabia, de que ele não tinha noção de que isso era errado. Ele está praticando algo errado deliberadamente. E isentar esse sujeito de punição causa uma infantilização moral em toda a sociedade, que terá consequências gravíssimas. Há uma moralidade na punição. Da mesma forma que nós elogiamos e honramos crianças que pratiquem atos meritórios, uma criança heróica, uma criança trabalhadora, uma criança estudiosa, ela merece todos os elogios, nós temos também que punir a criança que comete um ato criminoso, um ato imoral. Porque se nós afirmássemos o contrário, que uma criança que comete o mal não sabe o que está fazendo, nós teríamos, portanto, que afirmar que uma criança que comete o bem não sabe o que está fazendo. Dessa forma, haveria uma nulificação moral das crianças. Que tipo de sociedade nós estaríamos construindo com isso? Estaríamos subsidiando a imoralidade. Estaríamos isentando as pessoas de responsabilidade. Este subsídio à imoralidade, causado pela leniência penal com menores que praticam esses crimes, retira das famílias os incentivos para educar as crianças, para prepará-las para conviver em sociedade,
já que as consequências de atos antissociais serão relativizadas. Isso enfraquece a família, sendo que a família é aquela que detém o papel de educar as crianças. É também uma tentativa do Estado sobrepujar e atropelar o papel da família. Cuidado com isso. A família precisa aprender a educar as crianças. E se a criança praticar um ato imoral, ela será punida. Isso é incentivo para os pais fazerem as crianças entenderem logo o que é certo e o que é errado, porque não haverá leniência. Esse é o caminho. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar argumentos contra e a favor a redução da maioridade penal que giram em torno de pura engenharia social, índices gerais de criminalidade, programas sociais. Nada disso interessa. O que interessa é fazer justiça para o indivíduo. E por isso que a jornalista Raquel Sherazade, da qual eu discordo em muitos outros pontos, fez uma lista brilhante de uma profundidade filosófica que remete à deontologia, aos direitos naturais do indivíduo, que são 10 argumentos a favor de reduzir a maioridade penal, ou que eu defendo abolir. Esses são os 10 argumentos que valem. Primeiro argumento: Liana Friedenbach, 16 anos, sequestrada, torturada, estuprada, esfaqueada e morta para o filho da puta do Champinha, que tinha 16 anos. Vitor Hugo Detman, assassinado com um tiro na cabeça por um assaltante há um dia de completar 18 anos. E aí ela lista outras 8 vítimas desses crimes, incluindo a dentista Cíntia Magali de Souza, que foi queimada viva por um assaltante de merda de 17 anos. Desculpem os palavrões, mas eu não aguento quando se trata desses casos. Esses são os argumentos que importam. Esses seres humanos foram brutalmente assassinados. A família deles teve sua vida destruída. E não interessa os seus argumentozinhos de engenharia social, bando de esquerdalhas. Interessa fazer justiça para esses seres humanos. Mas vocês não se importam com vidas humanas. Vocês se importam com as suas malditas e falaciosas estatísticas. Porque para vocês, o direito natural, o valor da vida humana é nulo. Para mim, não. Vocês obedecem o líder de vocês, Joseph Stalin, que dizia: uma morte é uma tragédia, milhões é estatística. Para vocês, esquerdistas, essas vítimas são meras estatísticas. Eu defendo o indivíduo. A esquerda vai falar que o importante é a coletividade. Muito bem, mesmo que o importante fosse a coletividade, a esquerda se compadece de indivíduos criminosos, demoníacos, como esses criminosos que praticaram esses crimes, em detrimento de toda a sociedade, porque todos nós estamos menos seguros, estamos à mercê desses criminosos, porque a esquerda os protege, o governo os protege. Então vocês estão protegendo indivíduos malignos, bandidos, e prejudicando toda a sociedade. E agora, quem é que está a favor da coletividade aqui? Agora a pergunta que não quer calar. De onde tiraram o número 18 anos, ou 16, ou 21, ou qualquer número arbitrário? De onde os legisladores tiram esses números cabalísticos? Será que é cálculo integral que eles usam? O fato é, a lei objetiva, a lei natural, aquela que nos dá certeza jurídica, requer razões acessíveis e justificáveis para mentes racionais. Qual é o racional, the rational, que poderia explicar esses números arbitrários? Eles simplesmente não existem. Qualquer discussão séria, seja científica ou filosófica, a respeito de quando uma pessoa adquire capacidade de refletir moralmente sobre os próprios atos, jamais estabeleceria um marco objetivo quantitativo a respeito de quando isso ocorre, como se acontecesse um clique no cérebro da pessoa e ela passasse a discernir certo e errado como que por encanto. Uma discussão séria se valeria de uma análise subjetiva, com critérios qualitativos a respeito de quando isso ocorre. E de fato, mesmo que eu não concorde com Freud, ele dizia, por exemplo, que a formação do superego se dava ao redor de 5 anos de idade. Ele nunca estabeleceu um marco. A Igreja Católica, por exemplo, para determinar a idade da razão, ela nunca disse que ocorre exatamente aos 7 anos, mas em torno dessa idade. Então o Papa São Pio X, no decreto Quam Singulare, dizia que uma criança atinge a idade da razão ao redor dos 7 anos, mas ressaltava a importância da discricionariedade da família e dos sacerdotes. Se na psicologia, na teologia, nós temos um debate sério, no campo do direito penal nós temos a aberração de um corpo legislador estabelecendo uma idade X ou Y, não importa qual seja, arbitrária, para definir quando uma pessoa deve responder criminalmente. Isso é um absurdo, isso engessa o debate científico no âmbito da ciência do direito, em relação a em que casos uma pessoa tem ou não responsabilidade sobre o crime que ela comete. Isso varia de caso para caso, mas não. Eles colocam uma legislação que vale para todos os casos. One size fits all.
John Stuart Mill, em On Liberty, diz que nós aprendemos o valor das nossas ideias ao observar como elas podem lidar com desafios. Como que essa ridícula ideia de que existe uma idade penal definida lida com o desafio daquele desgraçado nojento de 16 anos que entrou numa casa em Tocantins, decepou a cabeça de um bebê, esfaqueou, estuprou a mãe e depois matou outra criança. Não lida. Ou seja, a ideia de que existe uma idade de maioridade penal não tem valor nenhum, ela deve ser rejeitada. Os crimes cometidos por crianças devem ser julgados caso a caso, como todos os outros crimes. Os sistemas judiciais devem funcionar da forma mais descentralizada possível. O jurista Bruno Leone comparava os sistemas mais descentralizados, como o common law, a um livre mercado, enquanto que a legislação positivada e centralizada funcionaria como um socialismo de sistemas judiciais. E é o que ocorre mesmo. Os princípios jurídicos que devem nortear as decisões baseando-se no justnaturalismo, no direito natural, devem ser descobertos a partir da prática. É aquilo que Stringham chama de uma anarquia hayekiana em sistemas judiciais. Assim como as pessoas descobrem quais são os melhores princípios para se fabricar um iPhone através do livre mercado, os princípios jurídicos que nos garantiriam maior certeza jurídica, maior justiça das decisões e maior respeito ao direito natural do indivíduo seriam descobertos se o sistema funcionar da forma mais descentralizada e não com o monopólio dos legisladores. Monopólio este que, como nós já vimos, ele é anticientífico. Esses sistemas descentralizados já funcionaram na história, como a lex mercatoria, o direito consuetudinário inglês. Mas hoje o que nós temos é um atropelamento do judiciário pelo monopólio do poder legiferante, que estabelece normas positivadas monopolistas. Ao passo que se nós tivéssemos um sistema descentralizado, a jurisprudência serviria como guia tanto como um bom exemplo quanto como um mau exemplo. E os juízes, observando essa jurisprudência e se pautando no direito natural, obedeceriam à demanda por justiça e não aos anseios de engenharia social que guiam o sistema centralizado. Todo julgamento é interpretativo, não se escapa disso. Interpreta-se se houve uma violação do direito natural ou se houve uma violação da legislação positivada. O juiz sempre vai ter uma incerteza de onde encaixar cada caso. Mas quando existe uma legislação, a autonomia do judiciário para decidir o que está acontecendo é nulificada em prol do próprio acúmulo de poder do legislativo. Então não há mais incentivos para se buscar os princípios corretos no direito natural, tendo em vista a jurisprudência, que se encaixariam em cada caso. Então não existiria mais justiça, porque as decisões não serão tomadas de acordo com aquilo que realmente está acontecendo, e sim de acordo com aquilo que o governo quer fazer, que o poder legislativo quer fazer. Dessa forma, nós não só teremos um atropelamento do direito individual, causado por essa centralização do poder judiciário, como uma expansão do Estado. As pessoas perdem a capacidade de fazer uma reflexão moral, e é por isso que nós vemos tanta gente defendendo a manutenção desse número 18, esse número cabalístico, como maioridade penal, porque elas simplesmente não pensam mais, elas perdem essa capacidade de refletir moralmente, de ver o absurdo que é deixar um criminoso de 17 anos solto, porque elas normalizam o erro. Olha, 18 anos é a idade. Aí falam em reduzir para 16, mas também é um erro. E o cara de 14 que cometeu um crime bárbaro desses? É isso que o positivismo jurídico faz. Ele destrói a capacidade de reflexão moral do indivíduo. Muita gente se opõe à redução ou abolição da maioridade penal, argumentando que muitos menores cometem crimes muito leves, tal como furto famélico, ou atos que sequer são crimes e ainda assim o Estado pune, como o consumo e venda de drogas. O fato é que é justamente a descentralização do judiciário que permitiria avaliar caso a caso e diferenciar o menor que comete um furto famélico pequeno daquele que comete um estupro seguido de morte. Agora, quanto ao menor que é condenado por um ato que não é crime, como consumir drogas, o que está colocando esse menor dentro da cadeia não é a abolição da maioridade penal, nem será, e sim a guerra contra as drogas. A guerra contra as drogas é que tem que acabar. Argumentar que por causa dele nós temos que rejeitar a redução ou abolição da maioridade penal implicaria que nós temos que rejeitar qualquer punição, porque maiores de idade também são punidos por atos que não são crimes. Logo, o que deve ser feito é parar de punir aqueles que não cometem crime, como sonegadores, contrabandistas, usuários e vendedores de droga, e não deixar de punir o estuprador, o assaltante, o sequestrador, só porque ele tem menos de 18 anos. Isso é um absurdo. Pessoas inocentes estão morrendo
sem ter feito nada. Trabalhadores, pais de família. E tem gente que se opõe a punir esses criminosos. Inclusive, se nós abolirmos a maioridade penal, haverá uma pressão para priorizar os crimes mais graves e abolir os atos sem vítima, que portanto não são crimes. 2 dias após a publicação do meu vídeo refutando os 18 pontos, uma vlogueira chamada Julia Jolie publicou um vídeo contrário à redução da maioridade penal. E eu fiquei sem entender, porque ela é bonitinha. Ela devia morrer de medo que um menor de idade, estuprador, fizesse alguma coisa com ela. Ela devia ser a primeira a defender a abolição da maioridade penal com pena de morte. Eu não vou refutar ponto por ponto do vídeo dela, mesmo porque eu estou fazendo isso ao longo desse vídeo, mas uma coisa me chamou a atenção. Ela disse que um menor não pode ser punido como um adulto porque ele é privado de alguns direitos que os adultos possuem, como, por exemplo, o direito de dirigir e o direito de trabalhar. Júlia, presta atenção. Todos os cidadãos são agredidos pelo Estado de diversas formas. Eu, por exemplo, sou obrigado a pagar 40% de impostos. O Estado me assalta e me priva de 40% daquilo que eu ganho honestamente. Empresários, que são os mais vitimados pelas agressões estatais, são obrigados a seguir diversas regulações conforme o setor em que eles atuam. Aposentados são agredidos de outras formas, operários de outras, e assim por diante. Mas nenhum deles tem o direito de agredir inocentes por causa disso. Se uma tribo B é saqueada por uma tribo A, isso não lhe dá o direito de saquear uma tribo C. Então, se um menor de idade é agredido pelo Estado sendo proibido de dirigir e trabalhar, isso não lhe dá o direito de assaltar uma pessoa inocente. Se ele o fizer, ele terá que ser punido por esse ato, não importa quais agressões ele sofreu de uma outra parte que é o Estado. O que nós temos que fazer é acabar com a proibição de menor dirigir e acabar com a proibição do trabalho infantil. E não aliviar para um criminoso. Júlia, você disse no seu vídeo que pelo fato de a Fundação Casa ter um nível de reincidência menor do que o sistema carcerário convencional, não faria sentido colocar os criminosos menores de idade no mesmo sistema prisional que os adultos. Você está esquecendo primeiro da ética punitiva. Se o cara cometer um crime hediondo, ele tem que ser punido como um criminoso hediondo. Segundo, se nós seguíssemos a sua lógica, nós teríamos que colocar os adultos na Fundação Casa. Isso sim não faz o menor sentido. Você esquece das leis econômicas. A punição mais dura diminui a reincidência, porque ela gera o chamado deterrence effect. As pessoas ficam com medo das punições mais duras e, portanto, não voltam a reincidir. Além disso, por que a Fundação Casa tem uma reincidência menor do que o sistema convencional? É porque na Fundação Casa há uma maior porcentagem de pessoas que estão lá por compra e venda de drogas, que não é crime. Em algumas unidades isso chega até a 90%, ao passo que no sistema carcerário convencional, apenas 2/7 dos presidiários estão lá por compra e venda de drogas. Ou seja, há uma maior porcentagem de criminosos reais, violentos, que, dado o seu maior índice de maldade, o seu maior nível de perversão moral, obviamente eles vão reincidir mais, por isso que eles têm um índice maior. Mas você mesmo deu a solução no seu vídeo. Você afirmou corretamente que no Brasil não existe pena de morte e prisão perpétua. Aliás, até existe pena de morte se o Brasil estiver em guerra e alguém desertar na presença do inimigo. Mas isso também não é um crime real. Para bandido não tem pena de morte. E, portanto, como nós fazemos para chegar na reincidência zero? Pena de morte para esses vagabundos safados. Mata! Pega um machado de guerra e parte a cabeça do desgraçado ao meio. Defunto não reincide. Agora, Júlia, você está querendo defender criminosos. Não é isso que nós temos que fazer. Nós temos que proteger pessoas inocentes. Você deveria se espelhar no exemplo do Fernando Holliday, lá do vídeo Inimigos Públicos. Ele é negro, pobre e ele ficou indignado com razão com o fato de a esquerda dizer que a redução ou abolição da maioridade penal iria prejudicar principalmente o negro e o pobre. Isso é racismo! Eles estão chamando o negro e pobre de bandido! E o Fernando Holliday, nesse vídeo, apresentou estatísticas muito interessantes. Por exemplo, 30% dos assassinatos cometidos no Distrito Federal são cometidos por menores de idade, que também são responsáveis por 50% dos assassinatos em Teresina. E eles possuem um nível de reincidência de assustadores 54%, segundo dados do próprio Conselho Nacional de Justiça. Na internet vocês vão encontrar estatísticas mentirosas, dizendo que a ressocialização funciona melhor do que punições duras. Tomem cuidado com estatísticas. As que eu dei são bem fundamentadas, em fontes sérias. Mas as estatísticas da esquerda são tradicionalmente manipuladas. Benjamin Disraeli já dizia, existem 3 tipos de mentiras. As mentiras terríveis e as estatísticas. Tomem cuidado e eu peço a vocês
Confirmem as fontes, não acreditem nem em mim nem na esquerda, simplesmente pesquisem, eu vou colocar as minhas fontes aqui na descrição do vídeo. A esquerda afirma que penas mais duras não reduzem a violência. Aquilo que pode ser afirmado sem provas, como colocou Euclides, também pode ser negado sem provas. O fato é, tenho fontes sérias, de que no Brasil há uma maior porcentagem de crimes violentos cometidos por menores de idade do que no resto do mundo, o que comprova que penas mais brandas aumentam a violência. Refutando assim Beccaria. Os seguidores do charlatão Cesare Beccaria dizem que a intensidade da pena não influi na propensão ao crime, o que importaria seria, portanto, a certeza da punição. Primeiro que o Beccaria já está admitindo a racionalidade do criminoso, uma vez que uma maior certeza da punição implica em maiores custos da ação criminosa, então o criminoso está pensando racionalmente. E é claro que penas mais duras entrariam nos cálculos desse custo. E o Beccaria foi refutado por um estudo feito por pesquisadores da University College of London e Oxford University, que estudaram os crimes em Londres após uma série de distúrbios civis que ocorreram em 2011, nos quais esses participantes dos distúrbios foram severamente punidos. E o medo de uma punição mais severa se alastrou por todos os criminosos em potencial da cidade, fazendo com que os índices de criminalidade caíssem 3%. Eu vou colocar o link dos estudos aqui na descrição do vídeo. Nessa última parte do vídeo eu vou refutar os principais argumentos que a esquerda usa contra a redução ou abolição da maioridade penal. Primeiro, eles falam que reduzir ou abolir a maioridade penal vai contra a tendência mundial. Isso é um argumento ao meu favor, porque nós temos realmente que ir contra a tendência mundial. Os poderes globalistas estão tentando formar um Estado mundial, um governo centralizado, nulificando as soberanias localistas. E nós temos que ir na direção contrária a isso. Alguns podem me criticar dizendo que eu sou anarquista e ao mesmo tempo defendo a soberania nacional. Eu não defendo a soberania nacional. Eu defendo a soberania do indivíduo. E eu estou indo na direção contrária à nulificação das soberanias locais que geraria um poder mais centralizado. O plano globalista passa pela capitalização política do aumento da criminalidade. Porque o crime gera caos. E o governo se alimenta do caos. É o caos de Rockefeller. As pessoas vão simplesmente pedir mais governo porque elas estão vivendo o caos. É por isso que o governo tende a proteger criminosos. Essa conversa de que a pena de morte não funciona, de que ela é desumana, rejeitar a pena de morte, rejeitar a abolição da maioridade penal é desumano com a vítima. E os governos nunca se preocuparam com parâmetros de humanidade. Os governos são os piores criminosos e assassinos que existem. Inclusive os governantes, estadistas, políticos são hipócritas, porque eles são a favor de pegar pesado com o criminoso, sim, desde que o criminoso atente contra o poder deles, não contra seres humanos inocentes com os quais eles não se importam. Ressalte-se que atos contra o Estado não são crimes. São legítima defesa, porque o Estado é um criminoso. Catarina II a Grande, por exemplo, dizia que usualmente a pena de morte não é útil nem necessária. Mas quando ela viu seu poder ser ameaçado pela rebelião de Pugachev, de 1773 a 1775, ela não só esmagou milhares de revoltosos com seu exército, como também ela mandou executar o líder da rebelião, Emelian Pugachev. Na União Soviética, os crimes puníveis com a morte não eram crimes contra os indivíduos. O Estado não se preocupa com os indivíduos. O Estado se preocupa com a manutenção do próprio poder. Eles justamente tentam relativizar os direitos dos indivíduos, o direito natural, para ficar mais fácil controlá-los, para que eles aceitem melhor a sua própria escravidão. Na União Soviética, os crimes puníveis com a morte eram atos de espionagem, de traição, subtrair aquilo que era considerado propriedade estatal, mas não os crimes contra o indivíduo. Simples assim. O Estado quer manter o próprio poder. Aí a esquerda vem falar que a culpa dos crimes é da sociedade. É uma perversão moral falar que a vítima é culpada e o criminoso é inocente. A sociedade, seja lá o que for isso, é um construto abstrato. O que existe é conjuntos de indivíduos. Os indivíduos é que agem. E a esquerda fala que esta abstração coletiva tem o dever de ser boazinha, mas o indivíduo não. Então nega-se qualquer reflexão moral, tira-se do indivíduo responsabilidade moral. E como é o indivíduo que age, o que a esquerda realmente quer com isso é acabar com todos os parâmetros morais. É gerar o caos na sociedade. É claro, eles estão seguindo o próprio líder, Vladimir Lenin, que dizia que o crime é resultado dos excessos sociais. A opinião de Lenin é a mesma de William da Silva Lima, o professor, um dos líderes do Comando Vermelho, um dos piores bandidos que já existiram no Brasil. E ele dizia que o crime é a legítima defesa contra a sociedade injusta. É claro que ele fala isso. É do interesse dele. Ele é um criminoso. E nós ficaremos do lado de quem? Do criminoso terrorista do Comando Vermelho ou das pessoas de bem? Se você não está preparado para usar a força em defesa da civilização, esteja preparado para aceitar a barbárie, disse Thomas Sowell.
Nós não podemos ser leniente com os bandidos, do contrário nós perderemos a guerra contra eles, porque eles não serão lenientes conosco. É o crime o ato injusto, e matar bandido é legítima defesa. Só um relativista moral da pior espécie negaria isso. Aí a esquerda vem falar que o problema é social, mais uma vez chamando o pobre de bandido. O pobre é a maior vítima do crime. 90% das vítimas de crimes violentos no Brasil são pessoas carentes de baixa renda, das classes C, D e E. É o crime que gera pobreza e não o contrário. Num dos documentários do Milton Friedman, chamado Livre para Escolher, ele mostra como que o livre mercado, ou seja, a ausência de agressão estatal contra atividades econômicas, faz com que os pobres tenham acesso a um nível inaudito de prosperidade. Crime estatal ou crime de bandido comum tem na prática efeitos muito parecidos, embora o crime estatal tenha maior legitimação psicológica. Mas o fato é que, tendo em vista a sólida ciência econômica, nós podemos afirmar claramente que o caos material gerado pelo crime é que gera pobreza. A humanidade sempre foi pobre, a pobreza é o estado natural do homem. Nós sempre fomos pobres. Mas se nós tivéssemos a leniência com o crime que nós temos hoje, nos tempos primevos, onde o homem era obrigado a cooperar se quisesse comer, nós não teríamos sobrevivido como espécie. É claro que existia crime e guerras naquela época. Eu não acredito no mito do bom selvagem. Mas também não havia defensor de bandido como tem hoje. Durante a maior parte da história humana, as pessoas foram analfabetas. Quem sabia escrever no Egito Antigo eram os escribas, depois vieram os monges copistas. Mas o fato é que a maior parte das pessoas antes da Revolução Industrial vivia num estado de miséria atroz e nem por isso saíam cometendo crimes. Do contrário, nós jamais poderíamos ter um arcabouço institucional estável capaz de tirar os pobres da pobreza. Agora, a esquerda vem falar que o cara vai deixar de ser estuprador porque sabe cálculo integral? Como é que eles explicam os crimes cometidos pelos ricos? Estão chamando o pobre de bandido. Eles acham que o ser humano não tem capacidade de reflexão moral. Nós simplesmente somos robozinhos e eles acham que os engenheiros sociais precisam fazer uma programação no nosso cérebro para nós não sairmos estuprando. É mais ou menos isso que a esquerda quer que a sociedade pense. Aí a esquerda fala, não, mas a maioria dos jovens não é criminosa, portanto não há necessidade de reduzir a maioridade penal. Realmente, a maior parte dos jovens não é criminosa. A maior parte é honesta. E é eles que nós temos que proteger. A maioria é vítima. Ao abolir a maioridade penal, nós estaríamos punindo indivíduos inescrupulosos e preservando vida, liberdade e propriedade de uma maioria honesta, decente. E se a maioria fosse bandida, puniríamos a maioria. Porque o que importa é a inocência, e não se é maioria ou se é minoria. Outro argumento da esquerda para querer manter a maioridade penal em 18 é que se reduzir para 16 vão aliciar os de 14. Se reduzir para 14 vão aliciar os de 12. Então, peraí. Quer dizer que se a maioridade penal fosse de 30 anos, você iria ser contra reduzir para 28 porque poderiam aliciar os de 26? Olha aquilo que eu falei, normalização do erro, as pessoas perdem a capacidade de reflexão. Aliás, os criminosos maiores de idade já aliciam os de 14 e não tem nada impedindo isso. Nós temos que abolir a maioridade penal para que simplesmente seja impossível aliciar qualquer um. Simplesmente porque aí o criminoso não vai mais ter capacidade física de participar dos atos criminosos. O fato é que os criminosos maiores de idade estão usando os menores de idade para causar uma difusão da responsabilidade penal e assim escapar à punição. Isso aconteceu no ônibus queimado lá no Rio de Janeiro, que foi um caso horrível, onde os maiores de idade planejaram um sequestro de ônibus e os menores colocaram fogo no ônibus. E durante o incêndio, uma menininha de, acho que 6, 7, 8 anos morreu queimada. E não vai acontecer nada com esses malditos que eram menores de idade. E os maiores de idade vão poder colocar a culpa desse homicídio nos menores e saírem livres. O que deveria acontecer? Todos os que participaram desse crime amaldiçoado deveriam ser torturados indefinidamente até o organismo deles colapsar. E não importa que idade que eles tenham. Aí não ia mais acontecer isso. O fato é que a manutenção de uma certa idade de maioridade penal faz com que os menores de idade sejam aliciados. É a abolição da maioridade penal que não mais permitiria esse artifício dos criminosos. Depois a esquerda vem falar que o importante é ressocializar. Não. A função da justiça é punir. Ressocialização é prêmio. E um criminoso deve ser punido e não premiado. Outro argumento. O menor vai ser preso com adultos e vai aprender o crime. Bom, como vai aprender crime? Ele já aprendeu. Ele já assaltou, ele já sequestrou, ele já estuprou, ele já assassinou um pai de família.
Não tem mais o que aprender. Ele tem que ser punido. E o furtador famélico maior de idade, o ladrão de galinha? Ele vai ser preso como assassino, como estuprador. Só por causa disso nós vamos descriminalizar o furto de galinhas? Não, o furtador de galinha tem que ser punido também. Obviamente que com muito menos intensidade do que um assaltante. Mas, como vocês podem ver, nenhum argumento contra a redução da maioridade penal se sustenta. Por fim, para terminar esse vídeo, onde você moraria? Existem duas ilhas. Uma que os criminosos são julgados e punidos conforme o crime que eles cometem. E outra onde tem essa frescura de maioridade penal aos 18, aos 16, seja lá que for. Em qual delas você levaria a sua família para morar? Responda com sinceridade! É só isso que eu te peço. Abraço.